Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia, e hoje vamos estar dando sequência ao tema drogas que atuam no sistema cardiovascular. Diferentes grupos de drogas atuam estimulando ou inibindo o sistema cardiovascular. Na primeira parte desse vídeo nós trabalhamos com as drogas inotrópicas e vasopressoras, discutimos basicamente os agentes simpático-miméticos, mais precisamente nos aprofundamos nas catecolaminas endógenas, catecolaminas sintéticas, não catecolaminas sintéticas, discutimos sobre adrenalina, noradrenalina, dopamina, isoproterenol, adobutamina, efedrina, metaraminol e fenilefrina. Então discutimos esta primeira parte de drogas que atuam no sistema cardiovascular, que atuam como inotrópicas e vasopressores. Aumentam força, aumentam frequência e aumentam a pressão arterial. Bem, como eu disse, existem diferentes grupos de drogas que atuam no sistema cardiovascular, alguns estimulando, como discutimos no item 1, e agora vamos dar sequência a este raciocínio, a esta reflexão de drogas que não somente atuam estimulando, mas sim inibindo, muitas vezes, o sistema cardiovascular. Muitas vezes eu preciso aumentar a força e frequência, aumentar a pressão, mas agora nós vamos discutir sobre drogas que fazem o quê? Que diminuem força, frequência. Vamos trabalhar dentro desse contexto. Então, o item 2 da nossa reflexão vai pontuar sobre antagonistas dos receptores alfa e beta-adrenérgico. Mais precisamente, nós denominamos eles de simpatolíticos. Vamos nos lembrar, por exemplo, que os adrenorreceptores, os receptores alfa, mais precisamente o alfa 1, o que é que ele faz? Ele faz vasoconstrição. Ele produz um aumento da resistência periférica. Então, se eu tenho uma substância que se liga a esse mesmo receptor, impedindo, bloqueando, certo? A adrenalina ou seus agonistas de estimulá-los, tá? Então, o que vai acontecer? Eu estou utilizando um antagonista dos receptores alfa e beta-adrenérgico. Estou citando um exemplo, por exemplo, existem drogas que bloqueiam o alfa 1. Então, se o alfa 1 faz vasoconstrição, se eu bloquear ele, eu não vou ter essa vasoconstrição. Então, os agonistas adrenérgicos, certo? As medicações, as substâncias que vão atuar no alfa 1 não vão ter condições de produzir o quê? Essa vasoconstrição. Então, classe 2, nós vamos avançar um pouquinho discutindo sobre ela, antagonista dos receptores alfa e beta-adrenérgico. Classe 3, o item 3, bloqueadores dos canais de cálcio. No item 4 e 5, nós vamos discutir sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, o item 4 são os inibidores da ECA, da enzima conversora de angiotensina. Então, ele vai atuar lá naquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, o que eles vão fazer? Vão atuar inibindo essa enzima que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. O item 5, antagonista dos receptores da angiotensina 2. Então, mesma coisa. Lá no sistema renina, angiotensina, aldosterona, os senhores se lembram, né? Renina, angiotensinogênio, aí a ECA atuando na transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2, e depois eu tenho todo aquele processo para fazer uma elevação da pressão arterial. Então, vou ter uma classe que atua impedindo, atuando como antagonista da angiotensina 2. A principal diferença aí do ECA, dos inibidores da ECA para a angiotensina 2, é que os inibidores da ECA também inibem o quê? A degradação da bradicinina. E não se esqueçam que a bradicinina é o quê? Um vasodilatador.
Aí nós temos o item 6, que nós vamos estar discutindo, que são o que? Os agonistas alfa-2 adrenérgicos. Mais uma vez, vamos voltar lá nos nossos adrenoreceptores. Agonista alfa-2. O senhor vai voltar lá naquela lâmina. Acho que eu coloquei de novo ela aqui nessa aula para o senhor, mas qualquer coisa o senhor volta lá na aula inicial. Então, alfa-2, o que é um agonista? Então, ele vai imitar, certo? Agonista alfa-2. O que o receptor, o adrenoreceptor, o alfa-2, ele faz? Ele, quando estimulado, ele produz o quê? Uma inibição da liberação de norepinefrina, de noradrenalina. Então, ele inibe a liberação de norepinefrina. Então, se eu tenho um agonista, se ele vai fazer isto, se ele vai imitar esta ação, eu vou ter inibição da noradrenalina. E a gente lembra bem que a noradrenalina faz o quê, por exemplo? Nos receptores beta, taquicardia, o beta 1, por exemplo, taquicardia, aumento da lipólise, aumento da contratilidade do miocárdio, né? Depois nós vamos ter o quê? O item 7, vasodilatadores periféricos. Não vamos nos esquecer daquela formulazinha, PA, pressão arterial, é igual a DC vezes RVP. Então é PA vezes débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Por exemplo, se fôssemos pontuar aí sobre os diuréticos vão atuar onde nessa forma? Na volemia. E a volemia vai influenciar direto no débito cardíaco, consequentemente na pressão arterial. Bem, então como eu disse, já pontuei, não é? Os senhores, eu coloquei aqui, tomei a liberdade de colocar novamente para os senhores. Então, os senhores vão memorizando o que o receptor alfa-1 produz, o que o receptor, quando estimulado, o receptor alfa-2 produz, quando estimulado, o beta-1 produz, o que quando estimulado, o beta-2 produz. Então, se eu tiver, por exemplo, um agonista alfa-2, eu vou ter a inibição da liberação de norepinefrina. Se eu tenho um beta-bloqueador, se essa substância que eu estou usando bloqueia a ação do beta, então, consequentemente, se o beta estimulado produz aumento da contratilidade do miocárdio, aumenta a taquicardia, se eu bloqueio ele, eu não vou ter este aumento da contratilidade, não vou ter taquicardia, consequentemente, a princípio, eu devo ter uma diminuição da pressão arterial. Mais uma vez, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Para os senhores se lembrarem, nós temos duas classes como pontuado agora, que nós vamos falar na aula de hoje. Uma atua o quê? É um inibidor da ECA. Então a ECA vai atuar aumentando a pressão arterial de forma indireta, não é? E eu também tenho substâncias que vão atuar bloqueando a ação da angiotensina 2. Então, dando sequência ao nosso raciocínio, antagonista dos receptores alfa e beta adrenérgico, ou seja, fármacos, drogas, medicamentos que vão ser simpatolíticos, vão quebrar, vão contra o sistema simpático. Sua ação, medicamentos, a prazosina, terazosina e a doxazosina. Sua ação, ela vai se ligar seletivamente aos receptores alfa-1 adrenérgico. Então eles vão bloquear. O que o alfa-1 faz? Vasoconstrição. Aumento da resistência periférica, como acabamos de dizer. PA igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então ele vai aumentar a vasoconstrição, vai aumentar a resistência vascular periférica, vai aumentar a pressão arterial. Então se eu faço o quê? Se eu tenho uma droga, se ela é simpatolítica, se ela vai bloquear esse alfa-1, então eu não vou ter essa vasoconstrição, eu não vou ter o aumento da pressão arterial. Então eu vou ter, ele tem baixa atividade sobre o alfa-2, então eu vou ter, na realidade, a diminuição da pressão arterial, vasodilatação arterial e venosa, diminuição do retorno venoso, não causam taquicardia reflexa, leve diminuição do débito cardíaco. A doxazosina ainda tem um efeito, certo? A princípio, que é a diminuição dos níveis de colesterol e triglicerídeo. Como discutimos, estas patologias, as dislipidemias, o colesterol aumentado e o triglicerídeo aumentado, vão aumentar a viscosidade do sangue e, consequentemente, vão atuar de uma forma deletéria na pressão arterial, aumentando a viscosidade, podem aumentar a pressão arterial e, consequentemente,
podem também produzir problemas no sistema cardiovascular. Dentro desse mesmo contexto, aqui uma imagem somente para mostrar essa ligação. Então, a prazosina, terazosina, a doxazosina se ligando a esses receptores alfa-1. Então, consequentemente, quando eu tenho os agonistas do alfa-1 chegando, então eles não têm como se ligar, porque essa droga está ligada, então eles não vão produzir a vasoconstrição, não vão conseguir produzir o aumento da pressão arterial. Dentro desse mesmo contexto, discutindo então efeitos adversos do bloqueador alfa-1 adrenérgico seletivo, eu posso ter o quê? Então a hipotensão ortostática, a síncope, pode acontecer edema periférico, rubor, palpitação, boca seca, cefaleia. Os usos então dessas drogas são na hipertensão arterial, na insuficiência cardíaca congestiva associados a diuréticos, muitas vezes a digitálicos, na hipertrofia prostática benigna e na retenção urinária. Eu gostaria de falar agora da fentolamina, que é um bloqueador alfa-adrenérgico não seletivo. Então, ele já vai atuar no alfa, mas não vai atuar especificamente, como eu estou dizendo, no alfa-1. Pode atuar no alfa-1, mas atuar também no alfa-2. O alfa-2 vai fazer o quê? Se ele atua no alfa-2, também vai inibir a liberação do quê? De norepinefrina, então compactuando para quê? Para essa diminuição da pressão arterial e essa vasodilatação periférica. Essas drogas também produzem aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, podem produzir possíveis arritmias e anginas. Beta bloqueadores, essa classe de drogas que atuam no sistema cardiovascular, elas impedem o acesso das drogas, então impedem o acesso das drogas beta-agonista aos seus receptores, certo? Então eu tenho esta droga beta-bloqueadora, ela vai fazer o que? Ela vai formar uma proteção sobre esse adrenoreceptor, sobre esse receptor beta. Então, por exemplo, o beta-1, se eu consigo estimular o beta-1, eu vou ter taquicardia, aumento da lipólise, aumento da contratividade do miocárdio. Então, eu administro uma substância, um beta-bloqueador, que se liga nesse receptor beta-1, então, consequentemente, quando vem o agonista, o que ele não consegue produzir? A taquicardia, o aumento da contratividade do miocárdio. Então, eu tenho essas drogas, os beta-bloqueadores chamados de não seletivos, que é o beta-1 e beta-2. Quais são elas? Carvedilol, propanolol, nadolol, timolol, pindolol e sotalol. E eu tenho os seletivos, dose dependentes, então agem no beta-1 principalmente, metoprolol, atenolol, betaxolol e bisoprolol. Atividades simpaticomiméticas intrínsecas vão acontecer e atividade estabilizadora de membrana, ou seja, vão produzir uma anestesia local. Então, o beta-bloqueador é um beta, ele bloqueia o que? Essa ação adrenérgica. Efeitos cardiovasculares dos beta-bloqueadores: diminuição da contratividade do miocárdio, diminuição da frequência cardíaca, diminuição do débito cardíaco, diminuição do consumo de oxigênio pelo miocárdio, ação antiarrítmica. Os senhores vão observar, eu só estou pontuando aqui, que lá no final dessa aula nós vamos estar discutindo uma classe de medicamentos, como eu pontuei, os antiarrítmicos. Então os senhores vão ver que tem lá na classe dos antiarrítmicos, por exemplo, vão ter medicamentos que estão enquadrados também como beta-bloqueadores. Então, muitos dos antiarrítmicos estão classificados em outras classes. Então, por exemplo, um beta-bloqueador, ele possui essa ação beta-bloqueadora, mas também ele pode atuar como antiarrítmico, só pontuando para quando chegar lá o senhor não se assustar e falar assim: poxa, o professor disse esta droga que estava encaixada lá no beta-bloqueador e está repetindo ela aqui. Sim, muitas drogas, elas se encaixam numa classe específica de droga que atua nesse sistema cardiovascular, certo? E também atua lá como um antiarrítmico. Então, o beta-bloqueador também diminui a pressão arterial e aumento da resistência vascular periférica quando do seu uso agudo. Aqui, só para a gente lembrar a fórmula, então, pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Ainda dentro dos beta-bloqueadores, eles vão atuar na redistribuição do fluxo sanguíneo para áreas isquêmicas, diminuição dos níveis plasmáticos de angiotensina
e aldosterona. Então, eu diminuo o nível de angiotensina e de aldosterona, eu estou atuando sobre aquele sistema renina, angiotensina e aldosterona que é para subir a pressão. Se eu estou diminuindo a angiotensina e a aldosterona, então eu estou trabalhando na diminuição dessa pressão arterial, efeitos adversos na ICC, bradicardíaca, sintomática, vasoconstrição periférica, broncoespasmo, depressão, psicose, disfunção sexual. Prestar bem atenção, muitos homens diminuem a utilização de drogas que atuam como antihipertensível por atuar diminuindo a função sexual. Então isso é um dos motivos que fazem com que muitos homens deixem de utilizar o seu medicamento para hipertensão de uma forma correta. Eles vão ajustando a dose para que... É errado, extremamente errado isso. O homem ele faz o quê? Ele vai ajustando a dose para que ele tenha um efeito antihipertensivo às vezes mais leve, mas que ele não perca essa capacidade de ter uma ereção e uma ereção completa. Isso é extremamente errado. Os beta-bloqueadores também atuam como antihipertensivos no ICC, na insuficiência coronariana, como antiarrítmicos, no prolapso da válvula mitral, como, no glaucoma, no delírio trêmeus, cardiomiopatia avançada, na ansiedade, enxaqueca, tremores e no feocromocitoma. Ainda dentro desse contexto, alguns exemplos de beta-bloqueadores: atenolol, betaxolol, pindolol, timolol, metoprolol. Uma lista de medicamentos mostrando aqui os inibidores atuam na ECA, os inibidores da ECA, os inibidores da angiotensina, alguns diuréticos, tiazídicos de alça, poupadores de potássio, bloqueadores do canal de cálcio, beta-bloqueadores e agentes que atuam nos receptores alfa. Ainda dentro desse contexto de drogas que atuam no sistema cardiovascular, vamos discutir agora os bloqueadores do canal de cálcio, que se ligam a receptores específicos dos canais de cálcio sensíveis, do tipo L, canais lentos. Nós possuímos subdivisões desses canais, dessas drogas que atuam nos canais tipo L, nesses canais de cálcio: a fenilalquilamina, que é o verapamil, a benzotiazepinas, essa classe, que é a classe do representante é o diltiazem, e a dihidropiridina, que tem como representante a nifedipina, a nimodipina, a nitrendipina e o anlodipino, a diaritaminpropilamino, o bepedril, e nós temos o difenilpiperazina, que é a flunarizina, que não tem um efeito específico, um efeito intenso, como droga que atua no sistema cardiovascular. Os senhores vão ver, que não é o tema de agora, a flunarizina utilizada para melhorar a circulação periférica. Ainda bloqueadores dos canais de cálcio, diminuição do consumo de oxigênio pelo miocárdio, vasodilatação coronariana, eles produzem, vasodilatação cerebral, no caso especificamente, mais intensamente o nimodipino, propriedades nefroprotetora, a manidipina, seus usos, principais usos da hipertensão arterial, por bloquear o canal de cálcio tipo lento, né, o L, como acabamos de dizer, na cardiomiopatia isquêmica, na profilaxia da enxaqueca, no trabalho de parto prematuro. Agora vamos estar discutindo os inibidores da ECA, da enzima conversora de angiotensina, como dissemos lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona. O seu uso na hipertensão arterial, ICC, insuficiência mitral, bloqueia a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, causando o que então? Vasodilatação, diminuição da pressão arterial, sem efeito sobre a frequência cardíaca e o débito cardíaco, diminui os níveis de aldosterona, aumenta os níveis plasmáticos de bradicinina, não causam a hipotensão ortostática. Exemplos dessa classe: captopril, enalapril, lisinopril, ramipril e o delapril. Ainda dentro desse raciocínio, alguns exemplos de drogas desta classe que discutimos. Seguindo o pensamento, os antagonistas da angiotensina 2. Seus usos na hipertensão arterial. Por quê? Porque essa transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2
está lá dentro do sistema renina-angiotensina, é para fazer o quê? Para subir sua pressão. Se eu atuo impedindo essa transformação, essa chegada da angiotensina 2, consequentemente eu vou impedir esse aumento de pressão. Então eu vou estar trabalhando, diminuindo essa pressão arterial. Então seus usos na hipertensão arterial, as características farmacológicas, diminuição da PA sistólica e diastólica, não altera a frequência e nem débito cardíaco, não alteram a concentração de bradicimina. Vocês se lembram que nós acabamos de discutir dos inibidores da ECA? Eles alteram, eles aumentam a bradicimina é um vasodilatador. Neste caso aqui, ela não altera a bradicimina. Os receptores da angiotensina da T1 presentes na camada média dos vasos e no endotélio, o AT2, o provável receptor embrionário, pois não está presente nos órgãos de indivíduos adultos. Exemplos dessas classes: losartana, candesartana, ibersartana, valsartana. Exemplos, só para a gente pontuar, sobre a angiotensina 2, é um hormônio vasoativo do sistema renina-angiotensina. Aqui, novamente, só para a gente pontuar, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, ou também conhecido como BRAS, bloqueiam a união da angiotensina a esses receptores, prevenindo qualquer um de seus efeitos que levam ao aumento da pressão arterial. Então, eu bloqueio esses receptores da angiotensina, certo? E, consequentemente, eu não vou ter o aumento da pressão, pelo contrário, eu não vou ter ação desses agonistas, uma diminuição da pressão arterial. Agonistas alfa-2 adrenérgicos, exemplo, a clonidina, ação antihipertensiva, ela produz sedação e analgesia, diminui o débito cardíaco, diminui a frequência cardíaca, diminui a resistência vascular periférica, diminui a pressão arterial sistólica maior que a diastólica, diminui a incidência de isquemia miocárdica. A clonidina também é utilizada no controle da pressão arterial, na desintoxicação de usuários de opioides, controle da dor crônica, redução da diarreia em pacientes com neuropatia por diabetes, adjuvante no tratamento da dismenorreia, profilaxia da enxaqueca, tratamento de tremores pré e pós-operatório. O item de número 7, nós ainda continuamos discutindo drogas que atuam no sistema cardiovascular. Agora vamos discutir sobre os vasodilatadores periféricos. Nitroprussiato de sódio libera o óxido nítrico, utilizado em emergências hipertensivas, na hipotensão controlada, cirurgia cardíaca e vascular. É um vasodilatador de ação direta, não seletiva, início de ação é imediata, grande potência como vasodilatador. Ele atua diminuindo na diminuição da pressão arterial, diminuição da resistência vascular sistêmica, diminuição do retorno venoso, na taquicardia reflexa, aumento da contratilidade do miocárdio, aumento do débito cardíaco, aumento da liberação de renina e diminuição do fluxo sanguíneo renal. Dentro desse contexto, gostaria de citar os nitratos, exemplo, a nitroglicerina, libera NO2, vasodilatação periférica, diminui o retorno venoso, diminui a pressão venosa central. A hidralazina, sua utilização na hipertensão sistêmica crônica, crise hipertensiva, aumenta a produção de óxido nítrico, ação direta na musculatura lisa vascular. Aqui pontuamos também na atuação do óxido nítrico, que é um vasodilatador endógeno, não apresenta efeitos sistêmicos, usado na hipertensão pulmonar. Aqui, o último item que nós vamos discutir, os antiarrítmicos, é uma classificação, depois vocês vão ver, eu coloquei um slide ali na frente, essa é a classificação de Vaughan-Williams, eles são divididos em 4 grupos, né? É o grupo 1, e o grupo 1 é subdividido em 1A, 1B e 1C, então o grupo 1 é o grupo dos bloqueadores dos canais de sódio. 1A, exemplo, a quinidina, 1B, a lidocaína e 1C, exemplo, a propafenona. O grupo 2, os beta-bloqueadores, atenolol e propanolol, como eu disse lá atrás, eles são encaixados lá como beta-bloqueadores, mas também se encaixam como antiarrítmicos. O grupo 3, inibidores dos canais de potássio, exemplo, a miodarona. O grupo 4, bloqueadores dos canais de cálcio, exemplo, verapamil e ditiazem. Eu tenho outros medicamentos que não estão classificados dentro desses grupos, por exemplo, a digoxina, que é um digitálico, e a adenosina.
Bem, só para colocar aqui que a lidocaína também é um anestésico local. Aqui novamente, só para os senhores verem um desenho mostrando a ação destes bloqueadores dos canais de sódio. Aqui, como eu disse, a classificação de Vaughan-Williams. Não vamos nos esquecer que o coração é uma bomba mecânica e elétrica. Medicamentos temos atuando então como inotrópicos, cronotrópicos e dromotrópicos. Inotrópicos, força de contração; cronotrópico, ritmo cardíaco; e dromotrópico, capacidade de condução elétrica. Aqui uma classificação para os senhores observarem, por exemplo, o medicamento, a sua principal via de eliminação, tempo de meia-vida. Então vamos pegar aqui como exemplo aqui o metoprolol, tá? Então, sua principal via de eliminação do metoprolol é hepática. O tempo de meia-vida, ou seja, para os senhores que estudaram, fizeram lá o curso já de farmacologia, vão se lembrar que é o tempo que essa droga demora para cair para a metade. Então, é entre 3 a 7 horas, dose utilizada de 100 a 200 miligramas via oral de 12 em 12 horas. Por exemplo, o propanolol, a sua metabolização também é hepática, tempo de meia-vida é de 1 a 6 horas, de 10 a 40 miligramas via oral de 12 em 12 horas, e assim os senhores vão poder acompanhar estas duas listas que eu coloquei para os senhores. Aqui eu tomei a liberdade de colocar alguns anexos para os senhores observarem o traçado de um eletrocardiograma, certo? E o significado de alguns itens que estão presentes nele. Por exemplo, um ciclo cardíaco, quais são as ondas que deveriam ter, P, Q, R, S, T. São algumas lâminas bem simples que vão ajudar os senhores a estarem observando um pouquinho mais sobre o eletrocardiograma, falando sobre o papel quadriculado, sobre basicamente quando eu tenho uma onda e depois de um certo espaço eu tenho novamente a repetição desta onda, provavelmente quantos batimentos cardíacos eu devo estar tendo por minuto. Observar a ordem das ondas, né? Então, seu traçado normal, sua visão da derivação, o ritmo sinusal, se existe a onda P, a altura das ondas, o deslocamento da onda para cima ou para baixo, o espaço entre uma onda R e uma outra onda R, por exemplo, está observando a frequência, as bradiarritmias, mais lento, as taquiarritmias, mais rápido. Então, só um material de apoio para que os senhores tenham uma noção inicial sobre o eletrocardiograma, já que discutimos sobre drogas antiarrítmicas. Muito obrigado e até mais.